Eu sou o Manuel Carvalho e este é o P24. Para o especialista de direita radical Ricardo Marchi, o Chega parece perdido com o caso das malas de Arruda. Com a revolução na justiça que vai haver a partir do dia 10 com o Chega, vai começar a trabalhar. A máquina do judicial vai começar a trabalhar e vai colocar estes corruptos da nossa terra, que andam a viver ricamente com os impostos de nós contribuintes, vão parar aqui, ou no tecido qualquer, numa cadeia tão grande quanto possível, que ao que me parece são muitos, e têm que bater com as costas lá dentro. Na campanha eleitoral para as eleições legislativas do ano passado, Miguel Arruda, candidato pelas listas do Chega nos Açores, defendia o aumento da capacidade de uma cadeia para que a limpeza do país prometida pelo seu partido pudesse acontecer. Passado um ano, a exigência feita pelo agora deputado açoriano parece ter acontecido em defesa de um interesse pessoal. Do seu interesse pessoal. Vejamos porquê. Se as suspeitas da polícia se confirmarem, Miguel Arruda terá cometido vários roubos de malas ao longo de meses nos tapetes do aeroporto de Lisboa. O público noticiava até que, depois de as buscas das polícias terem encontrado as malas roubadas, bem como parte dos seus cheios na sua casa em Lisboa, o deputado terá até confessado a autoria do crime. Assim sendo, sempre será melhor ter uma cadeia com espaço para o acolher do que outra sem grandes condições de conforto. O caso de Arruda não é novo, mas serve sempre para expor os limites do discurso moralista de partidos, como o Chega, que tendem a dividir as sociedades entre eles, os bons, e os maus, ou seja, todos os que não pensam ou defendem os mesmos valores que eles, sejam militantes ou dirigentes da esquerda, intelectuais ou imigrantes. A diferença entre o discurso da limpeza de um país supostamente contaminado por corruptos e a bancada que faz esse discurso, onde cerca de 20% dos deputados têm ou tiveram problemas com a justiça, é reveladora. Um deputado de um partido com este discurso ser apanhado num crime tipo pilha-galinhas é tanto uma prova de hipocrisia como de inconsistência. André Ventura percebeu depressa o perigo que o caso das malas representa para o Chega e tratou de o atacar logo que possível. Em teoria, casos como este têm o potencial para desgastar a credibilidade e o poder de atração de políticos e de partidos. Mas a prática, nos casos da extrema-direita, está longe de confirmar. A eleição de um homem sem qualidades como Donald Trump nos Estados Unidos, a associação de Salvini ou de Marine Le Pen a casos de indivíduo de dinheiros públicos ou de financiamentos suspeitos na Rússia, não bastaram para reduzir o seu poder eleitoral. E entre nós, que implicações poderá ter este caso? Será que vai ser um problema para Ventura? Convidamos para este episódio do P24 o cientista político, investigador do ISCTE e professor da Universidade Lusófona, Ricardo Marchi, um italiano que se doutorou em História em Lisboa e escreveu vários livros sobre a direita em Portugal, entre os quais A Nova Direita Antissistema, o caso do Chega. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva Ricardo Marchi, muito obrigado por vir ao P24. Histórias como estas das malas alegadamente roubadas por um deputado do Chega não são novidade nos partidos e movimentos da direita antissistema. Como é que estes partidos lidam com casos como este que expõem de alguma forma as suas incoerências? Sim, boa tarde, Manuel, obrigado pelo convite. É verdade, diria que quase todos os partidos de direita radical, os grandes partidos de direita radical na Europa, passaram por momentos de crise deste tipo aqui, de escândalos deste tipo aqui, que são habitualmente de dois tipos. Ou são escândalos causados e criados pelos próprios líderes ou dirigentes dos partidos de direita radical para chamar a atenção sobre si próprios e para conquistar o eleitorado de protesto. E também o caso do Chega é um caso emblemático porque André Ventura começou assim a sua carreira como escândalo das declarações sobre os ciganos, ou outro tipo de escândalos são exatamente escândalos financeiros, corrupção, roubo, furtos deste gênero aqui. Esses dois tipos de escândalos são geridos de maneira muito diferente entre si. Como estava a dizer, os primeiros tipos de escândalos muitas vezes causados pelos próprios líderes do partido de direita radical e principalmente na fase inicial destes partidos, porque isso permite de consolidar a imagem do partido, surfar a onda mediática, conquistar espaço nas redes sociais e angariar eleitores insatisfeitos, eleitores radicais, abstencionistas, tudo aquilo que se pode conquistar com este tipo de provocação.
este tipo de escândalos causados, estes líderes tendem a depois diminuí-lo ao passo que se vão consolidando como partido, se vão institucionalizando, vão tentando de entrar na área da governação e, portanto, também de lidar com outros tipos de partidos mainstream do centro-direita em particular. O outro tipo de escândalos, pelo contrário, é muito mais complicado de gerir porque choca frontalmente com todas aquelas que são as bandeiras desses tipos de partidos. Ou seja, eles se apresentam muitas vezes como os campeões da anticorrupção, da antipolítica, da anti-elite estabelecida, e quando se descobre, pelo contrário, que personagens importantes da estrutura do partido têm os mesmos comportamentos que eles denunciam diariamente, isto é muito mais difícil de gerir. Aquilo que podemos dizer sobre este tipo de gestão é que depende de caso para caso. Em alguns casos, estes partidos defendem ferozmente o líder do partido ou o expoente do partido atacado por estes escândalos aqui, atacado principalmente pelos mídias, e aí começa toda a narrativa da imprensa, dos mídias, como braço armado do poder constituído que quer destruir a oposição. Neste momento, o caso mais emblemático e já de longo curso é o caso da Marine Le Pen, com o escândalo da gestão dos fundos europeus para o financiamento do partido. Em outros casos, o próprio líder do partido elimina sem grandes problemas a pessoa visada pelo escândalo. Penso, por exemplo, ao caso do eurodeputado do Fidesz, que em 2020 foi apanhado em uma orgia, em uma festa alegre com outros diplomatas e deputados. Passado 2 dias, o eurodeputado sozinho remeteu o seu mandato, demitiu-se de eurodeputado e desapareceu da cena política, evidentemente por imposição. O que nos está a dizer é que, de alguma forma, estes partidos têm uma capacidade de resistir a escândalos destes que expõem o seu falso moralismo, a sua hipocrisia e as suas contradições, se calhar de uma forma mais eficaz do que os partidos, digamos assim, mais moderados. Eu diria que tem uma capacidade de gerir o escândalo que permite, em muitos casos, de proteger o partido. Habitualmente, a carreira do político visado termina aí, seja ele o líder do partido ou um simples deputado. Penso, por exemplo, ao caso de Hans Christian Strache, que é o líder da FPO austríaca, naquela altura até estava no governo com Sebastian Kurz, e que foi apanhado, não é que foi apanhado, foram divulgados vídeos onde ele declarava, um bocado bêbado, das suas relações com oligarcas russos, e isto terminou com a carreira dele, teve que demitir-se do partido, teve que sair do governo. No imediato, o partido teve uma queda de 5 pontos percentuais na sondagem a causa deste escândalo, mas o fato de ele ter terminado a vida política, ter desaparecido do mapa, salvaguardou o partido, que hoje em dia, por exemplo, é o partido mais importante da Áustria e está até a formar governo neste momento. O mesmo pode-se dizer, por exemplo, com o líder histórico da direita radical italiana, Gianfranco Fini, cuja carreira política terminou ligado a uno scandalo di una venda indevida di un patrimonio do partido por interesses pessoais. E, portanto, desapareceu do mapa, mas isto salvaguardou um bocado o meio da direita do seu partido, tanto que hoje Giorgia Meloni é primeiro-ministro da Itália, vindo exatamente daquele partido. Posso dizer de alguma forma que, no caso, as histórias que nós conhecemos na Europa têm mais, apesar de tudo mais, consequências do que, por exemplo, aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, em que temos um presidente que foi eleito depois de ter sido acusado de vários tipos de crimes. É legítimo pensar assim? Não, eu não faria uma distinção entre Estados Unidos e Europa deste ponto de vista. Por exemplo, todas as vicissitudes de Trump e a sua capacidade de ser acusado, condenado e, apesar de tudo, ser reeleito como presidente dos Estados Unidos da América, a mim, como italiano, lembra-me muito o percurso di Silvio Berlusconi, né, que não é um líder da direita radical, mas é considerado um líder da área populista, né, com o telepopulismo caratteristico dele. O Silvio Berlusconi teve dezenas de processos em tribunal. Na verdade, fui condenado só uma vez por fraude fiscal, uma coisa dessa, já não me lembro, mas apesar de tudo, apesar de todas as suas dificuldades, todos os seus escândalos que geriu à sua volta, tanto por questões financeiras
como por questões sexuais, nunca lhe impediram de manter-se como o líder da oposição de centro-direita ou dos governos de centro-direita e, portanto, desse ponto de vista é bastante parecido com aquilo que acontece com Donald Trump. Também porque há um outro fator a tomar em conta. Estes líder fortes do centro-direita ou da direita radical, muitas vezes todos os ataques que os escândalos que os vê como protagonistas são vividos pela base eleitoral muitas vezes come o homem que dá o corpo às balas, né? Que vai ao combate e que, portanto, tende a receber todas estas injúrias por parte dos mídias, por parte do poder judicial, por parte da oposição, portanto, cabalas criadas para destruí-los. E, por outro, é também um efeito de consolidar a base, pelo menos, de fiéis ao partido e ao líder. Uma explicação que se dá para os casos em concreto dos militantes e deputados do Chega tem a ver com a pouca qualificação dos seus quadros, dos quadros do partido, e também que resultam, em boa parte, da dificuldade em desenvolver mecanismos de escrutínio dos seus percursos. O Chega é um partido jovem, ainda não tem, portanto, uma estrutura devidamente consolidada. Parece-lhe que faz sentido esta análise, Ricardo Marchi? Sim, eu diria que faz todo o sentido. Apesar de tudo, o partido Chega é um partido continua a ser um partido muito particular, mesmo em comparação aos outros partidos de que falamos. É um partido que tem 5 anos de vida, que não tem nenhum gênero de história radicada dentro do radicalismo de direita e que, portanto, a partir de 2021, 2022, de repente começa a receber centenas, se não milhares de militantes, de filiados, que até vão ocupar lugares de destaque, tanto na administração autárquica como dentro do parlamento, devido exatamente ao crescimento eleitoral exponencial. Isto impediu não só de consolidar uma estrutura de quadros fiéis e de comprovada transparência, mas também em termos de qualidade. Mas pronto, este é um outro discurso. Um político pode ser de qualidade péssima, mas perfeitamente honesto e nunca se envolver em escândalo. Mas tem de fato tem esta dificuldade de criar um corpo de absoluta confiança. Vamos a ver, também os partidos com grande história, como aqueles que falamos, o Fidesz, o Rassemblement Nacional, Fratelli d'Italia, tiveram os mesmos problemas de escândalos, mas o Chega ainda mais tem mais dificuldade. Neste caso específico, não a coisa estranha não é tanto ter acontecido os escândalos. Vamos a ver, eu sigo o Chega desde 2020 e tenho perfeita noção que a inevitabilidade antes ou depois de um escândalo deste tipo era consciente em todos os dirigentes e até militantes de base do Chega. A coisa estranha, que eu também estranho, francamente, é a forma como o partido reagiu neste momento. Era esperado que, sabendo há muitos anos que isto antes ou depois teria acontecido, por essas fragilidades do partido de que estamos a falar, tivessem preparados um mecanismo de reação rápida, de reação imediata e unívoca a chegada dos escândalos. Pelo contrário, parece que o Chega ficou um bocado desnorteado perante a notícia desta coisa do Arruda, deste episódio do Arruda. Mas, para todos os efeitos, nós vimos o André Ventura, ainda nos Estados Unidos, portanto, a apressar-se a prestar declarações à RTP, no sentido de dizer, portanto, que se isto for confirmado, que o deputado em causa será expulso do partido. Sugeriu, pelo menos. Achava que devia ter havido uma reação mais enérgica e mais contundente, era isso que nos está a dizer? O problema é que a declaração vamos a verificar o que se passou e depois tomaremos as decisões é uma declaração que podia ter feito qualquer líder em um partido mainstream, tanto de centro-esquerda ou de centro-direita. É o mínimo sindical que se espera de um qualquer líder de partido. Agora, neste caso, nós estamos a falar de um partido que se apresenta como um partido radicalmente antissistema, que levanta diariamente com dezenas de posts nas redes sociais e intervenções no parlamento o problema moral, o problema da credibilização da classe política, o problema da corrupção, o problema da roubalheira, né, dos bandidos, dos portugueses de bem. E, portanto, a própria base do partido, o próprio eleitorado do partido, o eleitorado não sei, a base de certeza não fica satisfeita com estas respostas típicas de um qualquer partido mainstream, ok? Repito, o caso do Fidesz, por exemplo, foi muito interessante. O eurodeputado, em 48 horas,
se demitiu imediatamente do cargo de eurodeputado. Nós sabemos hoje que o Arruda decidiu manter-se como deputado independente. Isto já no prato da balança pesa por um partido que queria limpar Portugal e limpar o Parlamento. Nós agora teremos um deputado que, se comprova de ser culpado de furto, estará dentro do Parlamento por toda a legislatura, graças à eleição permitida pelo Chega. Portanto, é um bocado complicado por um partido como o Chega gerir uma situação como esta. Devia ser muito mais musculado deste ponto de vista. Muito bem, Ricardo Marques, muito obrigado pelas suas explicações e pela sua ajuda. Foi um prazer tê-lo aqui connosco no P24. Obrigado pelo convite mais uma vez. No interior, criam-se oportunidades para transformar comunidades. O programa Promove, promovido pela Fundação La Caixa e BPI, em parceria com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, é uma ponte para o futuro, ligando inovação, sustentabilidade e o impacto social no interior de Portugal. Um exemplo é a ideia Care to More, de uma equipa de estudantes da Universidade da Beira Interior, de estabelecer um hub de sustentabilidade na Covilhã. Ao juntar uma entidade do terceiro setor e uma escola básica, esta ideia permitirá promover práticas circulares e literacia energética, envolvendo toda a comunidade. Com o apoio do programa Promove, essa parceria poderá transformar-se em projeto e tornar-se um modelo para outras regiões. A sua ideia pode ser o próximo exemplo de sucesso para promover o interior de Portugal. Candidate-se até 29 de janeiro de 2025 em fundacãolacaixa.pt/concurso-promove. Este conteúdo comercial foi produzido pelo Estúdio P do Público. Señora. Sí. As nomeações para os Oscars de 2025 estão aí e na pole position para a conquista dos ambicionados troféus está o filme Emília Pérez, do realizador Jacques Audiard, que o crítico do Público Jorge Mourinho considerou ser um filme extraordinariamente falhado, embora seja precisamente esse falhanço que o torna tão fascinante que nos dá vontade de lá voltar e desmiuçar onde exatamente tudo correu mal. No rol das nomeações está também uma atriz da lusofonia sobre a qual já aqui falámos, Fernanda Torres, que corre pelo Oscar de melhor atriz pelo seu absolutamente extraordinário papel em Ainda Estou Aqui, do brasileiro Walter Salles. Para ver ou rever, viva o cinema. O P24 regressa na próxima segunda-feira. Tenham um excelente fim de semana. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.